Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Amém? Graças a Deus por mais uma noite, quinto dia da campanha. A pastora que ministrou a palavra agora, às 18 horas, ela falou uma coisa muito importante. Ela disse que o quinto mês ainda tem um bom tempo, né? É um bom tempo para chegar. O que a gente não sabe é o que cada um escreveu. Cada um tem um objetivo para o mês de maio. Mas ela falou uma coisa muito importante. Aquilo que você escreveu, o que você está escrevendo, já está no coração de Deus, está na mão dele. E com certeza, irmão, Deus vai te honrar. Você saiu de casa com esse tempo de chuva. Deus sabe como você saiu, sabe da sua dificuldade, sabe da sua limitação. E Ele vai falar conosco essa noite poderosamente. Amém? Graças a Deus. Ainda em pé, eu vou convidar você para abrir a palavra do Senhor em 1 Reis. Quando você encontrar, você vai dizer amém. Você vai dizer glória a Deus. Tem um glória a Deus aí. 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 1. Todos encontraram? Eu gostaria de orar com você antes. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a Tua bênção, Senhor, para poder ministrar a palavra aqui esta noite. Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, fala fortemente ao coração de cada pessoa que está aqui, Deus, a começar pela minha vida que dependo do Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, e as poucas palavras a ser ministradas aqui possa alcançar essas pessoas, alcançar a dificuldade de cada uma, a necessidade de cada uma, meu Deus. Que ela vá de encontro à necessidade deles, ó Pai, e que ela possa produzir dentro deles frutos de alegria, de paz, de renovação, de saúde, em nome de Jesus. Amém? Então diz assim a palavra de Deus. Ora, Elias de Tisbe em Gileade. Está na mesma versão, vamos lá. Ora, Elias de Tisbe em Gileade disse a Acabe: pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Repita comigo, gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água na jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus,
que eu não tenho nem um pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo. Eu vou repetir. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Pode se assentar, fique à vontade, por gentileza. Glória a Deus. Irmãos, quando eu recebi o convite do nosso pastor, e quero aproveitar essa oportunidade para agradecer a ele pelo convite, né? Pela confiança que ele tem nos seus líderes, seus auxiliares, na liderança de uma forma geral, e pelo amor que ele tem por vocês. O amor que ele tem por vocês é muito grande, tenha certeza disso, muito grande. Quero agradecer a oportunidade dada por Deus para me poder ministrar na vida de vocês a palavra, esse texto na noite de hoje. Eu penso que quase todos aqui já conhecem esse texto, da viúva de Sarepta. Amém? Já conhecem? Sarepta era uma cidade fora da região de Israel, uma cidade costeira, uma cidade dominada pelos sidônios, governada por pagões e reinada por Acabe. Essa região, irmãos, nessa época havia uma seca tão grande, mesmo antes do fato do texto a nós iniciarmos hoje, já estava acontecendo uma situação tão precária naquela região. E pegando um gancho nesse início, nessa introdução dessa mensagem, eu quero lembrar, ainda que seja chato, durante esse ano de 2020, o que a gente passou. Eu não sei você, como que foi o seu ano de 2020? Eu vou ser sincero, eu não tive muita aptidão, muita alegria para comemorar a virada do ano. Ainda que Deus nos deu a oportunidade, a gente não ia, normalmente a gente, todo ano está aqui, né, na igreja, fazendo a virada aqui, e agora por conta dessas dificuldades, né, das restrições, então o culto foi um pouco antes e a gente pôde passar com a família, mas não tinha clima para passar, né, festa, ainda que, louvado seja Deus pela nossa vida, né, terminamos vivo, mas teve muitas famílias, irmão, que terminou 2020 de luto. Não sei se você conhece alguma, mas tantas pessoas morreram, milhares de pessoas morreram por conta dessa pandemia. Então terminamos um ano triste, né? E relacionado a isso também a economia do nosso país, né? Foi lá embaixo, ainda que de economia eu não entendo nada, mas economia foi lá embaixo. Se chegar a entrar dentro dos mercados e um pacote de arroz chegar a 25, 30 reais, né? Que absurdo, um absurdo. Carne, irmão, não sei quanto tempo faz que eu não como carne vermelha. A Renata falou para mim, olha, se você continuar comprando carne de frango, acho que a gente vai criar pena aqui dentro de casa. Irmão, a situação não está fácil, mas Deus é fiel. Então, relacionado a essa introdução, eu gostaria de falar para você que o ano de 2020 foi difícil. Qual foi o tema para o ano de 2020 da campanha dos 12 dias? Alguém lembra?
superação. Por que será que Deus colocou no coração do nosso superintendente esse tema, superação? Por que será? No que a gente deveria superar? Por que a gente terminaria 2020 com superação? Deus já conhecia, já sabia o que a gente ia passar, irmãos. E Ele sempre nos acompanhou, Ele sempre nos direcionou durante esse ano de 2020. E agora termina o ano e vem o novo tema para 2021. O tema é céus abertos. Esse tema de céus abertos, Gabriel, acho que depois eu tinha combinado com você o versículo. Esse tema dos céus abertos, ele agora é tão legal, por quê? Porque ele não é só para a nossa região, ele não é só para Piracicaba ou só para o estado de São Paulo. Esse tema ele está no Brasil todo, céu aberto. E ainda o nosso pastor comentou que alguns países, outros países estão com esse tema céu aberto. Irmão, é muito importante. Nós iniciamos o ano de 2021, talvez ainda tenha algumas pessoas passando dificuldade. Mas o tema sobre a nossa vida é céu aberto. E eu tenho fé no sangue do Senhor Jesus que nós vamos terminar o ano de 2021 contando os melhores testemunhos da nossa vida. Acredite, porque se Deus deu o tema lá atrás, superação, e a gente superou, a gente venceu. Irmão, não foi difícil ficar dentro de casa. Eu fiquei dentro de casa, olha, um bom tempo. Eu nunca tinha ficado tanto tempo dentro de casa. E olha, a minha família não é pequena. É Newton, Renata, Sabrina, Larissa, Giovana e agora Miguel. Irmãos, meu Deus do céu. Glória a Deus por isso, mas 4 mulheres dentro de casa. Olha, os irmãos aqui que têm mais que uma filha mulher sabem do que eu estou falando. Não é fácil. Cada uma tem um sistema. Cada uma fala uma coisa, cada uma pede uma coisa. Você fica, mas glória a Deus por isso. Foi bom, porque eu falo para você que eu conheci a minha família esse ano de 2020. Eu pude dar mais atenção na minha casa, conhecer as dificuldades, não somente ali, dificuldade não relacionada à área financeira, mas conjugal, a conversar, né? O diálogo do dia a dia, como eu passei a valorizar isso, eu não sei você. Então a gente inicia o ano 2021 e Deus fala aqui conosco em cima desse texto, e Deus mostra que essa região era uma região que estava passando dificuldade, uma região que foi dividida por 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul, e agora aquelas pessoas que anteriormente, as pessoas que tinham tido um encontro verdadeiro com Deus, as pessoas que tinham sido levadas por Moisés a passar ao meio das águas, sendo alimentadas pelo maná, sendo tratadas. Agora os seus descendentes, as pessoas depois, né, os seus descendentes, passa essa dificuldade aqui. Era para esse povo passar? Será que era? Mas a Bíblia fala que eles deixaram de reconhecer a autoridade de Deus. Eles passaram a adorar ídolos. Aqui a palavra de Deus fala, se você ler o texto do início ao fim, você vai ver que aquelas pessoas começaram a idolatrar, aquelas pessoas começaram a deixar, ou seja, no meio da dificuldade, eles começaram a deixar Deus de lado, não olhar mais para Deus, não ler mais a palavra, não orar mais. Mas Deus sempre entra com providência. Por que Deus entra com providência? Porque o texto diz que Elias vai até essa região. Elias é destacado por Deus para visitar este lugar e conversar com Acabe. Acabe era um rei que trouxe tudo quanto é malefício para aquelas pessoas. As pessoas já estavam desviadas, mas as facilidades, por conta das dificuldades da adoração, da falta de leitura, da falta de congregar, da falta da conversa, levaram essas pessoas a idolatrar.
Então Deus destaca destaca Elias para visitar Acabe. E enquanto eu mastigava em cima dessa palavra, eu pensava, mas como pode um homem como Elias, lógico, levado por Deus na fé, na unção do Espírito, visitar um homem diabólico, maligno, uma pessoa que era sanguinária, e não só ele próprio, agora casara com uma mulher que, irmãos, uma sacerdotisa que não podia nem ouvir falar da palavra de Deus. Agora ela começa a perseguir os profetas, manda matar. Pior que isso, a região começa a sacrificar crianças. Olha a situação deste povo. E Deus destaca Elias para trazer à memória daquelas pessoas os grandes feitos, os grandes milagres que Deus havia operado nos seus antepassados. E Deus envia Elias, Elias vai até Acabe, e Elias chega diante dele e fala: olha, durante 3 anos e 6 meses não haverá chuva e nem orvalho. Agora eu vou falar de mim, o que eu penso. Irmãos, Elias estava dentro de um reinado. Milhares de pessoas estavam sobre as ordens daquele rei. Você imagina? O Celcinho não está aqui. Eu queria achar um corintiano bem fanático aqui. Quem que é? Cadê um corintiano bem fanático aí? Erga a mão. Hã? Pastor Joe. Imagina colocar um corintiano para assistir um jogo Corinthians e Palmeiras, e esse corintiano errar a entrada do estádio e entrar no meio da torcida do Palmeiras Bezerra. Irmãos, me perdoe, tá? Colocar essa introdução, colocar essa passagem e falar de 2 times, não tem nada a ver, mas eu estou falando do ódio. Imagina as pessoas olhando para aquele profeta, a vontade de matar ele, porque afinal de contas eles eram idólatras. Mas o texto diz que Elias vai e Elias obedece a Deus. Então Deus rapidamente fala com Elias, ali no versículo 2. Deixa eu abrir aqui. Versículo 2, ele diz assim: depois disso, veio a palavra do Senhor a Elias e disse: saia daqui, vá para o leste e esconda-se. Por que Elias tinha que se esconder? Por que Elias tinha que se esconder? Elias obedeceu, irmão. Elias ouviu a palavra de Deus, Elias foi lá, cumpriu, falou com Acabe. Por que Elias agora precisava se esconder? Porque agora Elias estava aos cuidados de Deus. Eu não sei como tem sido a sua vida lá dentro da sua casa. Eu não sei como tem sido a sua vida lá no seu trabalho. Eu não sei qual é o Elias que Deus tem colocado dentro do teu coração. Eu não sei qual é o projeto de Deus para a sua vida, mas eu tenho certeza que para que você veja este ano de 2021, os céus abertos, Deus vai fazer um milagre através da sua vida. Tem pessoas na sua família que precisam aceitar Jesus. Tem pessoas na sua família que precisam conhecer Jesus. Tem pessoas na sua família que ainda servem outros deuses, como eu tenho. E Deus está nos destacando através dessa palavra nessa noite, para nós sermos o Elias desse tempo. É difícil? Não é difícil. Talvez para uns seja mais fácil, para outros mais difícil. Eu não sei como que é a sua família, o seu relacionamento com a sua família. Eu posso falar da minha, mas Deus quer te usar. Eu peço a você, se você estiver anotando, anote aí, você será o Elias dentro da sua família. E isso aqui não está nem no texto, irmão. Isso aqui é o Espírito de Deus que está me usando para falar para você. Nesse ano de 2001, para que os céus abertos estejam abertos sobre a sua vida, você precisa cumprir o papel de Elias dentro da sua casa. Amém, irmãos? Então Elias recebe a ordem, sai dali, daquele lugar onde tinha ódio, onde tinha rancor, e ele vai até Querite. Agora Deus vai cuidar do profeta. Agora é Deus e o profeta. Mas atrás tem perseguidor ainda, viu? Nesse ano de 2021, nós vamos alcançar as nossas bênçãos, mas nunca se esqueça que atrás de você tem perseguidor.
Talvez pessoas próximas de você, pessoas que chegam em você, bate a mão nas suas costas, mas está se comportando como perseguidor. Tome cuidado. Então Elias vai até Querite, e agora Deus vai cuidar dele, e Deus fala para ele: olha, você vai beber água do riacho, e você vai ser alimentado por corvos. Irmão, isso é sobrenatural. Agora o sobrenatural de Deus começa a entrar na vida de Elias. Você é o Elias que vai mudar a história da sua casa? Então se coloque no lugar dele agora. Elias vai à beira do Querite e ele bebe água do riacho. E quando eu preparava esses bolsos aqui, a primeira coisa que Deus trouxe à minha mente, irmãos, eu tenho 43 anos. Eu vim do sítio. A gente veio do Paraná, minha família veio do Paraná para cá. E aos meus 8 anos de idade, eu era bombeiro. Cadê o Brunão? Bruno, vai assustar. Aos 8 anos de idade eu já era bombeiro. Levava água para o pessoal na roça. Alguém aqui já foi bombeiro? Celso, tem mais alguém que já trabalhou na roça e a função era levar água para os trabalhadores? Eu era bombeiro. Meu pai levava eu nem lembro o nome que ele falava. Irmão, eram uns negócios de uma moringa, eu não lembro o nome. Mas eu sei que eu descia, o sítio do meu pai era assim mais ou menos uns 3 alqueires de plano, depois começava a baixada e lá embaixo tinha um riacho. E meu pai falava, aí não é que o meu pai não precisava nem falar, porque ele me dava aquela vasilha e eu tinha que buscar água. Só que não era uma, era 2 vasilhas, um ganchinho na alça pendurado as canequinhas de alumínio. Que a turma gostava de beber na canequinha de alumínio. E eu descia, dava mais ou menos, nossa, era longe, irmão, ainda bem que era só descida. Aí eu chegava lá, era um riacho pequeno, como se fosse daqui ali no Bruno. Aquela água assim, se olhava por baixo, assim, aquele verdinho, sabe, as folhas. Irmão, você tomava água na mão, assim, aquela água fresquinha, geladinha, gostosa. Aí eu enchia aquelas garrafas, levava. Aí subia os abençoados, começava a gritar: traz um pouquinho de água aqui. Aí o outro gritava, malemar, você estava terminando, o outro gritava: traz um pouquinho de água. Então, esse era o meu papel de bombeiro. E quando eu preparava esses bolsos, eu lembrei disso. E eu fiquei pensando, bom, Elias estava no normal. Beber água do ribeiro é normal, não é normal. Mas, irmãos, comer comida da boca do corvo, eu acredito que aqui ninguém viveu esse sobrenatural. Comer comida da boca dos corvos. Ou seja, Deus mudou. Agora fugiu a palavra. Deus mudou a mente daqueles corvos ali. Sei lá, é a outra palavra que eu ia falar. Deus mudou a mente daqueles corvos, ou seja, o corvo pega a carne, irmão, e não poder comer aquela carne, ou seja, não era carne podre, né? Era carne boa, e ele vai alimentar o profeta. Esse ano de 2021, Deus vai fazer coisa sobrenatural na tua vida. Coisa assim que você vai falar assim, você vai terminar o ano de 2021 e você vai escrever o testemunho aqui, você vai falar assim: olha, realmente esse ano foi o ano de céus abertos e eu vivi o sobrenatural. Deus está trazendo as palavras e todas as palavras ministradas nesses 5 dias, está falando disso, sobrenatural. Céus abertos, o sobrenatural sobre a nossa vida. Tudo aquilo que a gente passou durante 2020, nós vamos viver o dobro, mas com os céus abertos em 2021. Amém, irmão? Pode dar glória a Deus. Não fique acanhado, não. Então Elias começa a beber a água do riacho, a comer a carne dos corvos. Só que aí a palavra de Deus fala que passa um dia, Elias vai e bebe a água, passa outros dias, Elias sai, bebe a água, mas aí Elias ia ter que provar daquilo que ele falou lá atrás, para Acabe. Elias não imaginava a situação que ele ia passar, mas Deus estava com Elias. Deus não iria abandonar Elias. Então diz que alguns dias depois Elias sai para beber a água, e o que acontece? O riacho secou.
Irmão, eu não sei como que você está. Eu não sei se o riacho na sua vida está secando. O que eu tenho para dizer para você nesta noite, ou melhor, repete comigo aqui, ó. Todas as vezes que Deus, está anotado aqui, vamos lá. Todas as vezes que Deus secar o seu riacho, é porque Ele tem um novo recomeço. Então Elias não vê mais a água ali, e agora eu vou falar por mim, eu imagino que Elias olha para Deus e Elias fala, viu? Mas Deus, eu já tive que visitar um homem endemoniado, passei toda a dificuldade lá, agora o Senhor me manda na beira do riacho, o Senhor tira a carne e o Senhor seca a água do riacho. E Deus fala para Elias, se levanta, você vai para Sarepta. Vamos lembrar o que é Sarepta? Terra aonde as pessoas matam o profeta. Sarepta, terra aonde tem perseguidores. Sarepta, lugar de seca. Sarepta, lugar de fome. Então Deus fala para Elias, agora você vai para Sarepta. Elias faz o quê? Elias podia ter reclamado naquele momento, mas ele não reclamou. Elias se levanta. Deus fala para Elias, se levanta Elias, levanta Elias. Elias se levanta, para onde que é Sarepta? É para lá, estou indo. Irmãos, mas sabe a quantos quilômetros estava Sarepta dali? A mais de 150 quilômetros. Agora Elias vai fazer uma caminhada, uma caminhada longa. Elias se levanta, Elias obedece a palavra de Deus. E aí começa um novo recomeço na vida de Elias. Você pode repetir mais uma vez? Todas as vezes que a água do meu riacho secar, é porque ele tem um novo recomeço. Então Elias obedece a palavra de Deus, Elias vai para Sarepta, 150 quilômetros, a mais de 150 quilômetros dali. Elias chega até Sarepta, e a palavra de Deus diz ali que a porta da cidade, Deus fala assim, olha, a hora que você chegar lá, eu já ordenei que uma viúva te dê água. Aí eu penso, Elias fala, poxa vida, sair da frente de Acabe. Irmãos, quando eu falar Elias, por favor, se coloque no lugar de Elias, se assim você achar melhor. Aí Elias fala assim, bom, me encontrei com Acabe, fui ameaçado, perseguido, tem uma mulher louca querendo me matar, Jezabel. Deus me manda para a beira de um riacho, me alimenta com comida de corvo, trazida por corvos, e agora me manda para Sarepta, e ainda fala de uma viúva. Nessa época, dessas viúvas, essas viúvas necessitavam de auxílio, e ali em Atos 6, 4, Atos 6, não pode ser que eu esteja enganado, é aonde saiu a constituição dos diáconos, viu, Cristina? Gente, ali começou o primeiro diácono Estevão. Por quê? Porque as viúvas, decorrente da seca, da miséria, das dificuldades daquela região, precisavam de auxílio, e então ali foi constituído diáconos para auxiliar, viu, pastor Carlos? Então Elias chega à entrada da cidade de Sarepta, e quem Elias encontra? Ajuda eu aí, irmão. A viúva. Então a viúva chega até Elias, e a viúva estava numa situação tão difícil, Elias encontra ela,
Deus dá essa visão a Elias, porque quando Deus tem um milagre na minha e na sua vida, Ele vai mostrar para você aonde está a provisão, independente da situação que você está vivendo, ou a minha, a gente sempre vai ter uma visão de Deus. Deus sempre vai mostrar para nós onde está o milagre. Então Deus mostrou aquela viúva, aí Elias chega até ela, porque Elias já havia falado com Deus, e Elias fala para ela: mulher, me arruma um pouco de água. Irmãos, quantos anos fazia que não chovia naquela época? 3 anos e 6 meses. Você consegue imaginar a seca, o valor de um copo de água? E o que Elias fala? Mulher, traz para mim um pouco de água num vaso. Aí ele pede água no vaso, porque ele quer matar a sede dele. Aquela mulher nunca viu Elias. Ela nunca tinha ouvido falar do profeta Elias, mas ela teve o discernimento do Espírito de Deus ali naquele momento. E ela faz o quê? Ela obedece. Diga assim para a pessoa que está do seu lado com muito carinho, fala assim: toda vez que eu obedecer, Deus vai entrar com provisão. Aquela viúva, ela faz o que? Ela vira as costas e ela obedece. Ela nunca viu esse profeta, ela não conhecia, ela nunca tinha ouvido falar dele. E ela faz o que? Ela sai e ela vai buscar a água. Mas nessas entrelinhas aí, Elias já tinha conversado com Deus. Elias já sabia o que ia acontecer ali. Porque quando a gente tem um relacionamento com Deus, a provisão de Deus, irmão, é nítida na nossa vida. Então Elias fala para ela, ela sai, vira as costas, e quando ela está a uma certa distância, ele dá um grito: mulher, traze para mim também vamos ler aí, Gabriel. Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Se essa mulher já estava numa região de seca, onde há 3 anos e meio não tinha água, você imagina pão. Mas ela obedece o profeta. Sabe, irmão, nós estamos passando tempos difíceis na nossa vida. Às vezes você, como Elias, à beira daquele riacho, tem ouvido palavras, mas não palavras boas em seu ouvido. Às vezes tem pessoa do seu convívio familiar que está falando algo que não te agrada. Às vezes você veio para esse culto, você está amargurado, e nós somos tratados hoje com uma palavra sobre amargura. Eu não sei como que você chegou na beira desse riacho, mas de uma coisa eu falo para você: Deus vai te alcançar e Ele vai falar assim, ó: levanta, levanta, levanta. Ah, muito obrigado, pastora. É verdade, eu esqueci que nós estamos na live. Peço desculpas, as pessoas estão em casa. É a mania de pregar e lá no fim do altar, mania de pregar vindo do outro lado. Pessoal, vocês que estão em casa, me perdoa, eu vou melhorar. Repete comigo: todo recomeço depende de obediência e fé. Mais uma vez, todo recomeço depende de obediência e fé. Há quantos anos não chovia? 3 anos e 6 meses. Irmãos, aquela viúva obedeceu a Deus. Opa, ajuda eu, irmão, faz assim para mim, ó. Aquela viúva obedeceu a Deus. E o que aconteceu? A provisão chegou na casa dela. A região dela era uma região que o pessoal estava aguardando a morte, porque quando Elias fala para ela: olha, traz para mim um bocado de pão, ela volta e fala para ele: olha, eu tenho apenas, acompanha eu aí, Gabriel,
juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, ela nem conhecia Elias, tá? Que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite na botija. Estou colhendo dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a gente coma e depois a gente vai morrer. Por que essa mulher foi pegar graveto? Por que essa mulher não foi pegar lenha? Porque essa mulher ela estava vivendo no tempo de graveto. A situação dela era a situação de graveto. E quando fala de lenha, fala de abundância. Fala de abundância. Fala para mim, irmão. Ajuda com a mãozinha aí, pelo amor de Deus. A pastora está lá no fundo, vai para cá. Ela não estava no tempo de lenha, ela estava no tempo de graveto. Mas sabe o que eu entendo nessa palavra? É que quando essa mulher saiu para pegar os gravetos, ela devia estar muito triste, ela devia estar arrebentada, ela devia estar, sabe, irmão, caída, prostrada, porque ela estava vivendo uma miséria, era a última refeição, não tinha mais nada para comer. Eu não sei como que você chegou aqui esta noite, como que você está vivendo, se a tua vida, você está vivendo a época das lenhas, a abundância, ou se você está passando uma situação de graveto. O que eu tenho de dizer para você, irmão, dentro dessa mensagem, o Espírito Santo fala fortemente ao meu coração, é o seguinte: Deus falou na palavra dele aqui, ó, eu ordenei a uma viúva que te alimente. Mas quando Elias chega à entrada de Sarepta, e aquela mulher, ele encontra aquela mulher, ele não promete nada para ela, ele não prometeu nada para ela. Ele não falou, ó, se você trazer para mim um copo d'água, se você trazer para mim um pão, eu vou fazer isso. Ele não prometeu nada para ela. O que acontece? O que eu extraio desse texto para mim e para você? Aquela mulher não sabia, mas Deus já tinha falado com ela. Eu creio que nesse ano de 2021, Deus está preparando pessoas que nem sabem do movimento, nem sabe quem é você, nem sabe o que está acontecendo. Deus está preparando essa pessoa, ou essas pessoas, para se movimentar em seu favor. Ô, pastor Newton, mas movimentar em meu favor do quê? Irmãos, tem muita gente aqui que está esperando causa na justiça. Tem muita gente aqui aguardando uma aposentadoria. Tem pessoas aguardando um exame médico. Tem pessoas aguardando uma bênção. Talvez você está passando gravetos na sua vida, mas Deus sempre vai enviar um profeta. Talvez a dificuldade não seja só na sua vida, mas pior está lá na sua casa. Deus quer fazer de você um Elias, um profeta, mudar a sua situação. Aquela farinha, aquele azeite, aquela viúva obedeceu, ela virou as costas, ela obedeceu, ela não olhou para trás, ela não viu a circunstância. Deus fez aquela mulher o primeiro pedido. O primeiro pedido era obediência, mas o segundo pedido de Deus para ela era o quê? A providência. Se eu e você obedecermos a palavra de Deus, se eu e você andar junto com Deus, na caminhada com Deus, no ano de 2021, Deus vai fazer providência, Deus vai movimentar pessoas a nosso favor. Talvez você esteja pensando, nossa, mas a minha causa é tão difícil, é tão difícil. Eu não queria ter passado por isso que eu passei no final de ano, foi tão difícil, para mim foi um impacto, para mim foi difícil, eu ouvia um parente que morreu, ou aconteceu isso com a minha filha, com o meu filho, eu não queria passar, mas Deus está enviando um Elias para a tua casa. Deus quer mudar a situação da tua casa, aquela viúva, juntamente com a fé, com a obediência dela, Deus leva a provisão para a casa dela, ela obedeceu. E o que acontece? Deus fala no final: a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai? Deus tem providência para a sua casa. Por favor, creia nessa palavra que eu estou ministrando para você. Deus tem providência na tua casa. Eu creio que no final de 2021, você vai concluir com muitos testemunhos de céu aberto sobre a sua vida.
Sabe, irmãos, eu passei um 2020 difícil. No início da pandemia, no dia 1º de abril, eu fui dispensado da empresa. Mas Deus foi trabalhando na minha vida porque ser dispensado da empresa na época de pandemia, a indústria fechando. E Deus entrou com providência na minha casa. Durante 2 meses, o que eu fiz na minha casa, em 2 anos de trabalho na empresa, eu não tinha feito. Mas Deus movimentou, Deus trabalhou de uma forma. E quando eu acabei de concluir, e isso que eu estou falando é a casa que eu consegui fazer durante a pandemia, e Deus me abençoou. Quando eu terminei a casa, eu contraí essa maldita Covid. Irmãos, eu passei uma luta. Primeiro, a minha mãe contraiu, depois na sequência o meu pai, depois na sequência minha irmã, meu cunhado e a minha esposa. Eu teimoso, eu ia na casa da minha mãe domingo para tomar café com ela. Todo mundo de máscara, mas eu ia. Minha esposa, cuidado. Bom, resumindo, um certo dia, comecei a sentir os sintomas. Irmãos, eu vou resumir, eu passei uma luta, pastora Cátia. Uma luta. Irmãos, a pior coisa que tem, eu não sei se alguém aqui contraiu essa dificuldade, eu espero em nome de Jesus que não contraia. Eu passei de uma dificuldade tremenda. Eu ia dormir, não achava ar para respirar. Eu pedi a Deus, eu cheguei a fazer uma mensagem no celular para Renata, e um dia que eu precisava falar com ela, eu falei, Renata, estou abrindo meu coração, eu não sei se eu vou suportar essa dificuldade. Cheguei a passar por isso, e eu fiquei mais ou menos uns 12 dias, muito mal, mas Deus me deu a graça, Deus me ajudou, Deus me deu força para superar. E quando Deus fala dessa passagem de Elias, quando Deus trata o nosso coração, falando que nós devemos ser o profeta de 2021, que nós precisamos abrir o céu sobre a nossa casa, sobre a nossa família, nós vamos ser o profeta usado por Deus lá dentro, é porque nós precisamos deixar algumas coisas para trás, coisas que não fez bem durante o ano de 2020, deixa algumas, conversas para trás, pensamentos que não te fazia bem, pessoas que não te fazia bem. Entre em comunhão com Deus, faça como Elias, e Deus vai gerar providência na tua casa e na tua vida. Eu gostaria de convidar você a ficar em pé nesse momento. Irmãos, falei demais, eu estou aqui com o sermão, e eu saí do sermão, além de sair do sermão, eu saí do foco da live aqui. Os irmãos que estão em casa, me perdoem. Eu vou convidar você nesse momento para você estender as suas mãos assim, e fechar os seus olhos. E eu gostaria de orar com você. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu oro juntamente com essas pessoas, eu não sei qual a dificuldade, Deus, eu não sei qual é o graveto que está sobre a vida dessa pessoa, o tamanho, Senhor, ó Deus, da provisão que ela necessita, meu Pai. Mas o que eu peço na noite de hoje, Senhor, é que o Senhor venha derramar sobre essas pessoas, ó meu Deus, uma unção para o recomeço. Meu Deus, que o Senhor venha derramar sobre elas as bênçãos do céu, que essas pessoas que estão aqui, Senhor, possa recomeçar, porque essa é a palavra, recomeçar 2021, ó Deus. Mas o Senhor disse na tua palavra que todo recomeço gera uma providência. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu peço a Deus que o Senhor coloque nas mãos dela agora a unção, meu Deus, para que o Senhor venha abrir o entendimento, para que ela possa ver, ó Deus, que ela não está sozinha à beira desse riacho, Pai. Essa pessoa talvez tenha levantado de madrugada, tenha chorado, Senhor,
chorado pelas dificuldades que ela tem passado, ela tem chorado, ó meu Deus, talvez pelos seus filhos. E o teu Espírito nesta noite vem falar conosco de um profeta, Deus, que passou por tantas dificuldades, e a gente podia, além da palavra, e falar da vitória dele naquele monte do Carmelo, meu Deus, quando ele desafiou aqueles 450 profetas. Ah, meu Deus, talvez as situações difíceis na vida dessa pessoa sejam tantas, meu Pai, mas o Senhor nesta noite, ó Deus, libera uma unção sobre a vida deles. A unção, Senhor, que vai despedaçar o jugo, que vai abrir as portas dos céus sobre a casa deles. Talvez nós tenhamos pessoas aqui, Senhor, que terminou o ano de 2020 tentando desistir, ó Pai, do seu negócio, da sua empresa. Senhor, talvez nós tenhamos casais aqui que estavam quase se separando, meu Pai. Nós temos pessoas aqui, Senhor, ó Deus, que fez coisas que não deveriam ter feito, e por conta disso, Senhor, se esconderam, se afastaram de Ti, do Teu Evangelho. Mas eu quero nesta noite pedir em nome de Jesus, coloca sobre as mãos deles, ó Pai, a unção do Teu Espírito. Renova, Senhor, ó Deus, para que o ano de 2021 o céu se abra, para que eles recebam as respostas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu peço. Coloca a mão sobre o seu coração ainda, por gentileza. Feche os teus olhos. E agora eu vou na palavra de Deus. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Elias, porém, disse: não tenha medo. Agora fala para o teu coração. Fala primeiro o teu nome, Newton. Não temas, não tenha medo. Você vai falar o teu nome. Coloca a mão sobre o teu coração e diga para ele: não tenha medo. Não tenha medo. Levanta, 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 levanta. Talvez o diabo tenha colocado na sua mente que você está caído, está derrotado, que você não tem mais jeito, mas o Espírito Santo de Deus diz para mim e para você nesta noite: levanta, 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 não temas. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, olha para esta pessoa agora, Senhor, enxuga essas lágrimas dela, Deus. O Senhor conhece, meu Deus, a jornada, tudo aquilo que ela passou neste ano de 2020, mas o Senhor quer fazer dela um novo Elias. O Senhor quer mudar a história dela. O Senhor quer entrar com a provisão dentro da casa dela, meu Deus, e nunca mais, ó Pai, faltará a provisão nessa casa. A provisão vai ser para ela, a provisão vai ser para os familiares dela, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que essas pessoas possam ter um ano de 2021 com os céus abertos sobre a vida deles. Eu peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Ainda em pé, pega o material seu de campanha, pega o seu pedido. A pastora que antecedeu agora o culto das 6, ela disse assim: olha, 5 meses, 4 meses ainda está distante. Cada pessoa fez um pedido aí. Eu não sei como você fez esse pedido, se foi debaixo de lágrimas. Eu não sei como que você fez esse pedido, você sabe. Mas Deus estava vendo cada letra que você estava escrevendo. Deus conhece, tem pessoas aqui que fez o pedido orando, com o joelho dobrado no chão, pedindo a Deus que abrisse as portas, abrisse o céu. Deus está vendo o teu pedido, Deus está vendo a tua oração. Nesse momento nós vamos lançar a salva, o nosso pedido. E quando você lançar o teu pedido, você vai fazer como Elias. Você vai colocar na salva a providência para a tua casa, para os teus sonhos, para os teus objetivos. Então agora nós vamos cantar um louvor.